O Grupo Carroça, a gente, entre nós, oficializou que ele surgiu dia 13 de setembro de 2005, porque foi o momento que nós juntamos, nós éramos colegas de turma, nas dependências do que hoje é o ITEGO, Basileu França, mas na época chamava Veiga Vale, que era uma escola que a gente fazia, uma escola de arte, a gente fazia teatro nessa escola. O William Rodrigues, a Aline Isabel, o Valdir Nogueira e eu. À medida que a gente foi trabalhando, foi surgindo o nome dentro da proposta artística que a gente queria seguir, que era o humor, que era a comédia, né? Fortemente influenciado pelos nossos, vamos dizer, nossos padrinhos, por exemplo, o Hugo Zorzetti, né, que foi um mentor do nosso grupo por muitos anos. Foi quando a gente começou a pesquisar cinema também, a gente conheceu o Piva Barreto, que virou um parceiro do grupo, e aí nós tivemos mais acesso à produção audiovisual naquele momento do que o teatro, porque a gente não tinha tempo de ensaio, né? E aí a gente fez uma série de filmes, sempre como companhia do humor. Quando em 2011 nós aprovamos um projeto na Lei de Incentivo do município de Goiânia e fizemos o Sumiço da Carroça, que foi um resultado de um processo de pesquisa da gente quando estudante de comédia dell'arte, lá no CEP ainda, a gente foi e montou o espetáculo. Teve a direção de Samuel Baldani, que a gente convidou para nos dirigir, né? E que depois a gente foi perceber que isso também foi uma característica do grupo, né? O grupo é um grupo de atores que desenvolve outras tarefas, outras funções, de acordo com as suas habilidades, mas é um grupo essencialmente de atores. E todas as vezes que a gente se propôs a fazer um novo trabalho no teatro, a gente sempre chamou um diretor de fora. Porque teatro tem mais isso, né? Tá ali no contato imediato com o público, tem a plateia ali, diferente de cinema, né? A gente teve um contato muito próximo com o nosso público, nas várias apresentações que nós fizemos, e aí as pessoas começaram a falar, se remeter a nós, Companhia do Humor, como o pessoal do Sumiço da Carroça, o pessoal da Carroça, o pessoal da Carroça, e esse pessoal da Carroça virou, então, que a gente oficializou anos depois que nós somos, então, o Grupo Carroça. O espetáculo Sumiço da Carroça, ele tem a essência de tudo que a gente representa, de tudo que a gente tem vontade enquanto teatro, enquanto artista de teatro, né? E que virou uma essência do grupo, né? Tanto nos outros trabalhos também, no Tartufo, no Crônicas do Paço Municipal, no Inquilino, no Cavaleiro Andante, que a gente está para estrear. A gente manteve essa perspectiva do que existiu inicialmente lá no Sumiço da Carroça, pensando na obra nas obras, né, nas peças já depois de feitas, às vezes até encerradas, a gente percebe que existe uma mão, mesmo que tenha um diretor externo, em cada época, cada peça é um diretor diferente, mas a gente percebe que existe uma linha comum entre os vários espetáculos que a gente produziu, que é a nossa característica, que é a nossa identidade. Como a gente é um grupo de atores, essencialmente atores, então a gente trabalha em função das nossas montagens. Então a nossa rotina enquanto grupo a gente se propõe a uma determinada pesquisa, por exemplo, lá no Sumiço da Carroça, a pesquisa era comédia dell'arte. Então a gente mergulha os nossos estudos individuais, estudos coletivos, em função daquela pesquisa, daquele momento, que no caso era a comédia dell'arte. Na maioria das vezes, dos trabalhos que nós fizemos, nós sempre partimos de um texto pré-existente, adaptado para a nossa linguagem. Por exemplo, nós montamos Molière, um texto 1600, todo original francês, com uma linguagem toda diferente do cotidiano. Nós construímos uma dramaturgia a partir do original para o nosso momento que nós estamos vivendo agora, para a nossa montagem específica. O processo criativo do Grupo Carroça é colaborativo. Ele parte de estudos teóricos, a partir dos nossos
dos nossos autores que nos regem, né, que nos dão argumento para as nossas crenças artísticas, vamos dizer assim. E a partir desses estudos específicos, de acordo com a peça, com o trabalho, a gente vai para a cena, vai criando. Pela proximidade que nós tivemos com o Hugo Zorzetti, por muitos anos, desde quando a gente fazia o curso técnico, que ele era coordenador, e depois como colaborador direto do nosso grupo, a gente tem uma série de trabalhos com textos dele, né? E tanto no audiovisual quanto no teatro. Mas, no caso, por exemplo, do Tartufo, ele fez essa adaptação, por exemplo. Na maioria das vezes, como eu disse, a gente tem essa influência de um texto que já existe. Então a gente cria em cima do texto, faz uma dramaturgia da cena em cima de um texto adaptado pré-existente. No caso do Sumiço da Carroça, a gente tinha uma ideia que era Caneva, vivenciar, experienciar como os comediantes da época, né, da comédia dell'arte, supostamente viajariam Itália fora, Europa fora, apresentando na sua carroça os seus espetáculos. A partir daí a gente viu concretizar essas pesquisas em forma de resultado de espetáculo. Então, tanto que tem no repertório o Sumiço da Carroça, que é uma pesquisa em comédia dell'arte. Tem lá o Tartufo, que é uma pesquisa na comédia do Molière, especificamente, a comédia francesa. Aí tem o Crônicas, que é um espetáculo todo do Hugo Zorzetti, autoral dele, com todo o nosso regionalismo, com todas as nossas características de goianidade, né? Então tem essas potencialidades, né? O último trabalho, que é As Aventuras do Cavaleiro Andante e Seu Fiel Escudeiro, é uma adaptação do Don Quixote, que nem é teatro, né? Mas que a gente adaptou para trazer para a cena a experiência dessa novela, né, do Quixote, contada como contação de história, mas utilizando da linguagem teatral, né? O Grupo Carroça, quando surgiu lá em 2005, ele surgiu da vontade de 4 atores de trabalhar regularmente o teatro ou o cinema, né? Como era um grupo de atores, podia ser teatro, cinema, televisão, internet, as possibilidades a gente iria encontrar pelo caminho, essencialmente de teatro. E dos que ficaram Valdir e eu, né? Então eu acho que essa representação aqui, essa foto aqui, ela representa muito para o grupo, para a gente hoje, 17 anos depois, porque ela traz um momento de muita alegria que a gente viveu naquela época. A gente aqui ainda era estudante do CEP, a nossa turma inteira viajou para o interior de Goiás. Isso aqui é num povoado chamado Viríssimo, que pertence à cidade de Goiandira, e a gente montou uma cidade cenográfica nesse povoado, fez o nosso filme lá, que chama Cuecas. Isso aqui é uma cena do Cuecas, é um estilo do Cuecas, com os 2 personagens principais. Romeu? Mas o que é isso? Um frasco de veneno? Egoísta. Bebeu tudo sozinho sem deixar uma gota para o meu alento. Essa cortina aqui, ela é muito relevante para nós do Grupo Carroça pelo seguinte motivo. Bem, primeiro porque ela é do Sumiço da Carroça, né? Ela é do Sumiço da Carroça, ela é a cortina principal, né? Que é onde atrás dela a gente esconde e apresenta o Shakespeare, dentro do espetáculo Sumiço da Carroça. Só que ela veio para o Sumiço da Carroça depois do Sumiço da Carroça 2011, e ela existe desde 2007, porque ela foi a cortina dos 2 irmãos no filme Cuecas. E aí a gente guardou, né? O Teatro Mambembe é assim, a gente guarda e reaproveita as coisas. Como a gente não ia usar mais essa cortina em nada, então vamos colocar essa cortina no Sumiço da Carroça, e ela ficou aqui. Com o encerramento do Sumiço da Carroça, provavelmente ela vai para algum outro lugar, ela nunca vai ser jogada fora. Mas ela é representativa para a gente, porque não apenas ela em si, por ser a cortina vermelha do Sumiço da Carroça, do Cuecas e tudo mais, mas por ser uma cortina e assim, tem coisas que a gente gosta muito
símbolos que a gente gosta muito, né, no teatro. A gente do Grupo Carroça, a gente gosta muito de cortina. Capitão, eu conheço uma mandinga, capitão. Conhece. Que traz a mulher amada em 2 tempos. Um tiro e queda. Esse livro aqui, para o Grupo Carroça, para a gente, lá na nossa formação inicial, ele foi um divisor de águas, porque a gente conheceu com Constantino, que foi nosso professor e depois foi nosso diretor no Tartufo. A gente conheceu Brecht, né? Bertolt Brecht. E aí eu peguei esse livro Teatro Dialético, conversando com o pessoal do elenco e tal, a gente conversando que livro que nos representaria. O livro é esse, mas é o autor mesmo que nos representa, que é a nossa cabeceira, que é o nosso esteio para a nossa pesquisa, é o Brecht. Teatro consiste em apresentação de imagens vivas de acontecimentos passados, relatados ou inventados, entre seres humanos, com o objetivo de divertir. É tão simples o que é o teatro para o Brecht, as pessoas complicaram tanto que a gente pega isso como verdade.